Olá! Bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje o tema é complexo. Os transtornos depressivos. Temos em mãos um documento interessante, o PC-22, sobre o estado da questão nos transtornos depressivos. Vamos usá-lo como guia. A ideia é extrair os pontos-chave, sabe? Como a psiquiatria classifica, a ligação curiosa com a religiosidade e depois mergulhar em visões que vão um pouco além, como a espírita e a junguiana, sobre origens e tratamento. Vamos lá. Vamos. Começando pelo básico, né? A classificação internacional de doenças, a CID-10, ela foca em dois quadros principais: os episódios depressivos e o transtorno depressivo recorrente. E quais são os sinais mais evidentes? Olha, os clássicos são o humor depressivo persistente, aquela perda de interesse ou prazer em quase tudo, perda de energia, cansaço fácil e muitas vezes uma lentificação, sabe? Tanto no pensamento quanto nos movimentos. A lentificação psicomotora que você mencionou? Exato. E o crucial é que isso tem um impacto real, atrapalha o trabalho, a vida social, o dia a dia da pessoa. Certo. E logo de início, as fontes trazem algo interessante sobre religiosidade. Parece que é uma relação inversa com a depressão. Sim, é um ponto bastante estudado. Vários trabalhos, como os do Koenig, que são citados, eles apontam nessa direção. Sugerem que ter apoio religioso ou uma religiosidade mais intrínseca, vivida de forma pessoal, Uhum. está associado a menos sintomas depressivos e, às vezes, a uma recuperação mais rápida. Interessante. E isso vale para todos os casos? Parece ser mais evidente em casos mais graves, ou em populações específicas, como idosos que estão hospitalizados. E tem o conceito de coping religioso espiritual. O CRE, o positivo, tipo usar a fé para encontrar força, parece proteger. E o negativo? Já o negativo, que envolve se sentir abandonado ou punido por Deus, por exemplo, aí sim ele se correlaciona com mais depressão. Até mesmo a simples pertença a uma comunidade religiosa parece ter um efeito protetor, segundo alguns estudos mencionados. Mas peraí, não é uma via de mão única, certo? Uma das fontes, acho que Dalgala Rondo, fala de um duplo aspecto. Exatamente. Essa é a nuance importante. A forma como a religiosidade é vivida faz toda a diferença. Uma fé que acolhe, que dá sentido de pertença, que é equilibrada, essa tende a ser protetora. Uhum. Mas uma religiosidade muito focada em culpa, medo, punição, submissão cega, essa pode acabar agravando os sintomas. É um equilíbrio delicado. Que complexo, né? E isso meio que abre a porta para outras formas de entender a depressão, para além do modelo mais biomédico, talvez. Sem dúvida. As fontes que temos exploram isso. Uma delas é a visão espírita. Mais profundas, ligadas a ações ou experiências, digamos, de baixo nível ético-moral. Seja desta vida ou de existências passadas. O karma, né? Então seria como um processo de aprendizado ou reparação? Isso. A causa fundamental estaria no espírito, na sua bagagem moral. Fatores como história familiar ou traumas, eles não são negados, mas são vistos mais como o palco, os instrumentos através dos quais essa necessidade de evolução se manifesta. Entendi. E tem uma ponte com a psicologia também, né? Com Jung, sim, a fonte faz paralelos bem interessantes. Usa conceitos como o ego, que é a nossa consciência do dia a dia, e o self, que seria um centro mais profundo que inclui o inconsciente, tanto pessoal quanto coletivo. E como a depressão entra aí? A depressão poderia ser vista como um ego que está meio que esmagado, fragilizado pela pressão do self. O self estaria tentando trazer à tona conteúdos não resolvidos, complexos, talvez ecos de vivências passadas. A energia disso, a agressividade, acaba se voltando contra a própria pessoa. E o processo de individuação de Jung? É visto como algo análogo à evolução espiritual do espiritismo. É o caminho para integrar esses conteúdos, para o ego se fortalecer em relação ao self. Até a hereditariedade nessa visão não seria só genética, mas também o reflexo de uma condição espiritual que já existia no self. Isso nos leva a uma questão bem fundamental. Do que somos feitos, afinal? Só matéria? Matéria e espírito separados? Pois é. A visão espírita apresentada propõe um modelo trino. Corpo físico, o espírito,
a essência, a consciência e o perispírito, Perispírito. O que seria isso? entre o espírito e o corpo físico. A fonte critica a visão dualista radical, que separa totalmente corpo e mente-espírito, defende uma visão mais integrada. Então a consciência, o espírito, moldaria esse perispírito? E o perispírito, por sua vez, influenciaria o corpo físico. Assim, a doença, a patologia, não seria explosiva de uma parte, mas sim um problema na interação complexa entre as três. Ok, faz sentido dentro dessa lógica. E o que tudo isso significa para o tratamento, então? Se a causa é tão multifacetada? Significa que uma abordagem que foca só no corpo físico, com remédios, ou só no espiritual, pode ser incompleta. Uma abordagem mais integrativa. Exatamente. As fontes sugerem isso. O tratamento espiritual, que no contexto espírita pode incluir fluidoterapia, desobsessão, aconselhamento moral, é visto como complementar. Os remédios, os antidepressivos, claro que têm seu valor. Atuam o corpo físico. Mas uma das fontes, a de Miranda, chega a aventar que a eficácia deles poderia de alguma forma depender também dessa condição espiritual do indivíduo, da tal ficha kármica. Nossa, que colocação forte. É. E relata-se que associar as terapêuticas, a convencional e a espiritual, pode trazer resultados significativos, mas sempre sublinhando uma coisa: O quê? o esforço pessoal do paciente. A vontade de mudar, de se transformar, é fundamental em qualquer abordagem. Entendido. Bom, para a gente resumir nossa conversa de hoje, a gente partiu da definição psiquiátrica da depressão, viu essa relação complexa com a religiosidade que pode ajudar ou atrapalhar, e mergulhou em visões apresentadas nas fontes como a espírita e a junguiana, que apontam para causas talvez mais profundas, ligadas ao karma, ao self, e defendem uma necessidade de tratamento que considere corpo, mente e espírito. A partir dessas leituras, é que talvez a gente precise de um olhar mais amplo para compreender a depressão. Um olhar que reconheça a interação dessas múltiplas dimensões do ser humano e não isole apenas o biológico ou o psicológico. Com certeza. E fica aqui uma provocação final para quem nos ouve. Se a gente considerar a possibilidade, mesmo que só como exercício de pensamento, de que a nossa consciência, as nossas experiências passadas possam, de fato, influenciar a nossa saúde mental hoje, como isso poderia mudar a nossa forma de encarar a prevenção, o tratamento e até o nosso próprio caminho de crescimento, independentemente das crenças de cada um? Fica aí a reflexão.